Recebemos essa semana um comentário num post, um comentário de uma mãe que eu aposto que você já se sentiu assim também. Vou colocar o print no próximo slide para vocês. Comparar o desenvolvimento do nosso filho com o filho dos outros, quem nunca, né, gente? A gente sabe que não é para fazer isso, mas a gente fica assim quando a gente vê e fala, nossa, o que tá acontecendo? Essa mãe de uma criança de 3 anos está apreensiva porque a filha dela não foi para a escola ainda, ela mudou de país, enfim, outro contexto. E aí ela vê as crianças desse outro país, que é a França, falando números, 3 anos, cores e letras, etc. E aí ela tá apreensiva com isso. Vamos lá. Primeira coisa, a gente não precisa ter essa pressa, né, com conteúdos formais, que isso que a gente, né, números, cores e letras e tal, podem ser considerados conteúdos formais, entre aspas, com crianças dessa faixa etária, certo? 3 anos de idade, não é pra gente ter essa cobrança. Mas sim, as crianças desde muito pequenas, pelas experiências que elas vivem, elas vão aprendendo, e a gente quer que as crianças aprendam, é claro que a gente quer que as crianças aprendam. Só que a gente quer que as crianças aprendam pela experiência, certo? Então a gente tem a ideia de que as crianças que vão para a escola sabem as coisas porque a professora fica lá, vermelho, amarelo, e fica ensinando cores ou fica ensinando números, e a escola tradicional de fato faz isso. Mas o que a gente acredita aqui no tipo de abordagem, de modelo de ensino e de aprendizagem que a gente acredita aqui é bem diferente. E levando em consideração esse tipo de abordagem, que considera a criança, que valoriza a experiência, certo? Então a criança vai aprender as cores brincando na vida dela, vendo um motivo para isso, né? Nas experiências. Então você vai escolher hoje qual camiseta? A vermelha ou a amarela? Ou brincando de elefante colorido, né, gente? As brincadeiras são tão potentes para isso. Então, repertório de brincadeira, né? A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, certo? Assim a criança vai aprendendo. Subir o elevador, olha só, o nosso andar qual que é? Vamos ver, vamos ao andar da vizinha tal, qual que é? E aperta o número. Essas coisas, os números e as cores estão no mundo, as letras, os textos estão no mundo. E a criança vai ter que entender para que eles servem e usar por essas experiências que ela aprende. Então, estimular a criança dentro de contextos, conversando bastante, usando um vocabulário bem rico, desde muito pequenininha, é maravilhoso. Mas achar que você vai pegar uma lousa e ficar ensinando para a criança, vermelho, amarelo, pegar objetos, se pôr na frente dela e ficar metralhando, ensinando, é aquela visão tradicional de que a gente, né, antiga, que muita gente ainda tem hoje, de que a criança, que o conhecimento vem de fora para dentro, que eu preciso depositar o conhecimento dentro da criança. Mas a criança, ela é capaz de construir o conhecimento, né? Ela é capaz de aprender pela vivência, pela interação. E é isso que a gente quer, porque quando a criança aprende desse jeito, a aprendizagem é significativa, ela sabe para que serve, ela vai saber usar isso de uma maneira muito mais inteligente. E aí, agora falando especificamente sobre os números, né, que ela perguntou, mas em que idade, né, que a criança tem que saber os números, existe como marco de desenvolvimento e tal. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o fato de uma criança, por exemplo, saber dizer a sequência numérica, não significa que ela tenha incorporado o conceito de número, porque o conceito de número é algo bem complexo, né? Ela tem que entender que dentro do 5 tem o 4, dentro do 4 tem o 3, dentro do 3 tem o 2. Então é comum uma criança, por exemplo, que até sabe reconhecer e nomear os numerais, mas quando ela vai registrar a pontuação de um jogo, por exemplo, ela fez 3 pontos, sabe o que ela faz? Ela escreve o número 3 3 vezes, 1, 2, 3. Porque para ela o 3 é simplesmente um símbolo que você dá para uma coisa que você fala, ela não entende a quantidade que o 3 representa ainda. E essas aprendizagens as crianças vão construindo ao longo, né, da primeira infância, para quando elas chegarem lá nos 5, 6 anos, elas já terem um repertório bacana para poder daí sim formalizar esses conhecimentos e partir para aprendizagens mais complexas a partir do ensino fundamental. O último ano da educação infantil também é um ano bem importante, né, para essas aprendizagens começarem a acontecer. Sim, a gente considera sim que um ano antes, né, do primeiro ano, aí a gente as crianças que tiveram outras experiências ou que, enfim, a gente vê muitas abordagens diferentes em escolas também. Se eu vou
parar e falar só sobre isso agora. Existem escolas que são mais focadas, enfim, nas artes, as crianças brincam muito livremente, isso é maravilhoso e importantíssimo, né, na primeiríssima infância. Então, é natural que as crianças que venham, que façam essas escolas, elas fiquem com essa aprendizagem formal para um pouco depois, mas ela precisa acontecer também. Então, a criança vai precisar, sim, saber o nome das letras, vai precisar, sim, saber os números e começar a pensar sobre os números para a vida escolar dela, né, isso é super importante. Só que algumas escolas falam mais sobre isso, enfim, antes, e aí as crianças acabam aprendendo antes ou mesmo em casa, os estímulos que a família dá, a família fala mais e gosta mais dessa coisa, né, de jogos e tal, então a criança acaba aprendendo antes, certo? E aí vocês vão perguntar, e você, Bruno, o que você acha? Você é a favor do quê? Eu acho que cada família é uma família, né? Eu acho que a gente tem que considerar o que... não sei, eu acho tão delicada essa questão, porque as pessoas são diferentes, né? E aí, isso é maravilhoso. Então, tem gente que gosta mais de incentivar leitura e jogos e aposta muito nisso na relação com a criança. Tem gente que gosta mais de artes, isso é maravilhoso também, e corporal, brincadeiras corporais. Então, as crianças vão ter experiências diferentes na vida dela. Toda criança tem que ter essa liberdade de brincar. Certo? Isso é importantíssimo. Mas feita essa ressalva, é lógico que cada família, cada escola também vai ser diferente, tá? Eu tenho 3 filhos e eu tenho experiências diferentes também do ponto de vista da própria criança, né? Porque as próprias crianças, elas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, mesmo estimulando gêmeos com as mesmas experiências, que não são as mesmas, porque é óbvio que cada um faz de um jeito, na interação é diferente, mas assim, grosso modo, né? Eu tive uma diferença muito grande de um para o outro. Então, fico pensando que a gente também tem as nossas expectativas do que a gente vai fazer, mas a gente também tem que considerar a criança, né? O que vem dela, o que move essa criança, quais são as potencialidades dela e olhar para isso que é tão bacana e tão importante. Então, às vezes, uma criança que é mais corporal, ela é mais da dança, ela é mais das artes, né? Não que não possa incentivar outros lados e que todo mundo não mereça todos os estímulos, mas a gente precisa olhar para essas características individuais também. E aí, voltando para o tema específico que é dessa mãe, o que eu aconselho que ela faça? Que ela, em casa, né, ela já estimula bastante, mas aí falar mais sobre isso, sobre as cores, falar mais sobre os números, trazer isso mais para a pauta das conversas com a criança, naturalmente, não forçando. Quer trazer jogos? Também jogos educativos tem os maravilhosos na França, então trazer isso é super bacana também. Acho que não tem nenhum problema, até porque se você tá num outro lugar e você vê que as escolas desse outro lugar são diferentes, às vezes você não vai ter a opção que você quer, então a gente às vezes precisa dançar conforme a música, sabe? Porque senão a criança acaba sofrendo depois. E vejo por experiência própria, porque, por exemplo, uma das minhas filhas que teve o tempo dela, né, mais devagar, mais da dança, mais das artes, mas chegou uma hora que chegou no ensino fundamental, e aí veio a pandemia e veio com tudo, e aí, às vezes me arrependo, sabe, de não ter feito mais na educação infantil, nessa primeiríssima infância, porque o mundo passa por cima, viu, gente, às vezes, não tem jeito, então, o que vale mais a pena, né? Não é tirar a infância da criança e ficar metralhando conteúdo, não. É só a gente trazer mais esses estímulos, né, no dia a dia e tal, nas conversas, nas brincadeiras e nas situações. Porque depois chega no ensino fundamental, existe sim uma cobrança. Não dá para dizer que não tem, na maior parte das escolas. E não estou criticando as escolas e nem dizendo que não tenha que ter. Porque a gente sabe que tem também aí, tem um currículo, tem a BNCC com expectativas de aprendizagem, e isso é bom, né? A gente tem que garantir que todos aprendem. Então tem os dois lados, acho que a gente não tem que ficar nem num extremo e no outro, mas a gente precisa prestar atenção nisso.